Oi. O amor é algo que, no fundo, todo mundo busca, né? Mas e quando essa busca não traz felicidade e sim angústia, medo? Hoje a gente vai mergulhar em algumas pesquisas para entender exatamente esse momento, quando o amor passa de uma linha saudável e começa a fazer mal. Essa é a pergunta central da nossa análise. E a resposta, segundo a ciência, bom, ela é complexa, mas aponta para um sim bem claro. O amor, ou o que a gente às vezes acredita que é amor, pode ter consequências muito reais na nossa saúde, tanto física quanto mental. Ok, vamos botar as coisas em perspectiva. De um lado, a gente tem o ideal, né? Aquele amor que é parceria, que traz alegria, que ajuda a gente a crescer. Do outro, uma realidade bem sombria, onde o que era para ser cuidado vira controle e a alegria dá lugar a uma angústia sem fim. É essa fronteira que a gente vai investigar hoje. Para começar, vamos entender o básico. O que exatamente transforma um relacionamento em algo patológico? Como que o ato de cuidar de alguém ultrapassa todos os limites e se torna uma forma de prisão? E aqui está o pulo do gato na definição. Não se trata só da intensidade do sentimento. O problema é um padrão de comportamento que se torna obsessivo. É aquele ponto em que a vida de uma pessoa passa a girar 100% em torno da outra. E ela abandona a si mesma, esperando uma reciprocidade que, na maioria das vezes, simplesmente não vem. E o mais impressionante é como esses cenários aparecem na prática. A gente não está falando de algo abstrato. As fontes descrevem sintomas físicos de verdade, coisas como coração acelerado, insônia quando a pessoa está longe do parceiro. É um ciclo de ciúme doentio, de controle, de autoanulação, que causa um prejuízo gigantesco na vida pessoal e profissional de quem vive isso. Agora, vamos falar de uma das ferramentas mais cruéis e destrutivas nesses relacionamentos: a manipulação psicológica. Vamos analisar o famoso gaslighting e entender como ele funciona para desestabilizar completamente a vítima. A essência do gaslighting é exatamente essa: fazer a vítima duvidar da própria realidade. O agressor nega fatos, distorce memórias, invalida sentimentos. Fica repetindo aquelas frases clássicas, né? Você está imaginando coisas, isso nunca aconteceu. Repete tanto que a pessoa começa a acreditar que ela é o problema, que está exagerando ou até enlouquecendo. Esse depoimento aqui mostra o poder devastador dessa tática. A vítima descreve como a manipulação constante fez ela se calar, parar de se expressar. Ela não apenas duvidou de si mesma, ela se sentiu, nas palavras dela, anulada. Perdeu a própria identidade no processo. Porque o objetivo aqui não é só ganhar uma discussão, sabe? É eliminar a própria chance de existir um desacordo. Ao minar a autoconfiança da vítima, o agressor garante que a versão dele dos fatos seja a única que vale. E assim, ele mantém um controle total. E todo esse sofrimento não fica só na cabeça, não. A dor emocional de um relacionamento tóxico pode causar e, frequentemente causa, danos físicos bem reais. Danos que a gente pode medir. O nome técnico para isso é doença psicossomática. A pesquisa mostra que a nossa mente tem uma influência direta e muito poderosa sobre o corpo. Quando o estresse e a angústia não são processados, eles precisam de uma válvula de escape. E muitas vezes, essa válvula é uma doença física. Esse exemplo de um estudo de caso é muito forte. Uma mulher, ao descrever as consequências de um casamento disfuncional, lista uma série de problemas de saúde bem graves. É um retrato claro de como o sofrimento da alma se transforma diretamente em doenças no corpo. E essa é a grande lição aqui. A conexão mente-corpo é inegável. A angústia de um relacionamento abusivo não é frescura ou fraqueza. É um fator de risco real para a saúde, com consequências que podem ser vistas e tratadas por um médico. E a coisa vai ainda mais fundo. As pesquisas também ligam o estresse crônico a doenças autoimunes graves, como essas que a gente vê aqui. A teoria é que, sob o peso constante da tensão emocional, o sistema de defesa do corpo pode se desregular a ponto de começar a atacar os próprios tecidos saudáveis. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: como sair desse ciclo? Vamos agora para a parte final da nossa análise, focando no caminho da recuperação, que é difícil, mas totalmente possível. Um dos maiores obstáculos, por incrível que pareça, é a pressão social. Esse estudo com mulheres divorciadas mostra que muitas se sentem fracassadas por não se encaixarem no tal modelo familiar ideal. Essa crença cultural pode manter as pessoas presas em relações destrutivas por muito, muito mais tempo. E sair de uma relação assim raramente traz um alívio imediato. Muitas vezes, o que vem depois é um luto profundo,
um estado de choque, de confusão. É preciso processar não só a perda daquele parceiro, mas também a perda de uma parte da própria identidade que foi construída naquela dinâmica. E nesse ponto, todas as fontes são unânimes, não tem discussão. Seja em terapia individual ou de casal, o acompanhamento psicológico não é um luxo, é uma necessidade para quem precisa quebrar esse padrão e se curar de um vínculo que adoeceu. O caminho para seguir em frente, então, se desenha em etapas. Tudo começa com o passo mais corajoso de todos: reconhecer que existe um problema. Depois, vem a busca por ajuda especializada para processar os traumas. E, finalmente, o trabalho de se reconstruir, longe da sombra daquele relacionamento. E a gente termina com essa reflexão. Os sinais de um relacionamento doentio muitas vezes estão lá, tanto nas interações quanto nas manifestações do nosso corpo. A questão é, será que a gente está prestando atenção? Ouvir esses sinais pode ser o primeiro passo para reivindicar a própria saúde e a própria felicidade.